Olá para você. Hoje é finados, comemoração de todos os fiéis defuntos. A igreja nos convida hoje a rezar pelos nossos falecidos, na firme esperança de que desfrutem da vida eterna, contemplando a face de Deus. Este dia nos lembra a fragilidade de nossa existência, que necessita de amor e de cuidados. Em comunhão com aqueles que já partiram e a quem amamos, hoje queremos fazer esta memória de todos os fiéis defuntos. O Evangelho está em João, capítulo 6, dos versículos 37 a 40. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação. Os cristãos batizados são convidados a santificar-se, e os que decidem viver plenamente o mistério pascal de Cristo não têm medo da morte. Porque nosso Senhor diz: eu sou a ressurreição e a vida. Para todos os povos da humanidade, seja qual for a origem, cultura, a morte continua a ser o maior e o mais profundo dos mistérios. Mas, para os que seguem nosso Senhor, para os cristãos, tem o gosto da esperança. Dando sua vida em sacrifício e experimentando a morte, e morte de cruz, ele ressuscitou e salvou toda a humanidade. E aí está o mistério pascal de Cristo, morte e ressurreição. Ele nos garantiu que para quem crê, for batizado e seguir seus ensinamentos, a morte é apenas a porta de entrada para desfrutar com ele a vida eterna no reino do Pai. Enquanto para todos os seres humanos a morte é a única certeza absoluta, para os cristãos ela é a primeira de duas certezas. A segunda é a ressurreição, que nos leva a aceitar o fim da vida terrena com compreensão e consolo. Para nós, a morte é um passo definitivo em direção à colheita dos frutos que plantamos aqui na terra. Assim sendo, até quando nosso Senhor estiver na glória de seu Pai, estará destruída a morte, e a ele serão submetidas todas as coisas. Alguns são seus discípulos, peregrinos na terra. Outros que passaram por esta vida estão se purificando, e outros, enfim, gozam da glória contemplando Deus. Os glorificados integram a igreja triunfal e são todos os santos, os quais nós, os integrantes da igreja militante, cristãos peregrinos na terra, comemoramos então nesse dia. Nós celebramos já o dia de todos os santos e santas. Hoje celebramos finados, e finados integram a igreja da purificação, e são todos os que morreram, e, portanto, eles têm essa oportunidade para poder se arrepender dos seus pecados e também viverem na glória. E nesta memória de hoje é especialmente dedicado, então, a esses fiéis. Embora todos os dias, todas as missas rezadas no mundo inteiro, haja um momento em que se pede pelas almas dos que já deixaram e aguardam o tempo profetizado e prometido da ressurreição. A igreja
ensina-nos que as almas em purificação podem ser socorridas pelas orações dos fiéis. E assim, então, nesse dia é dedicado à memória dos nossos antepassados, daquelas pessoas que já partiram. E assim, nós podemos rezar, né, por todos os que já faleceram. É uma grande oportunidade para nós estarmos celebrando estes fiéis falecidos. Portanto, agora vamos fazer nossa oração. Ó Deus da vida, que chamastes para junto de vós nossos parentes e amigos, sede misericordioso com eles e acolhei-os em vossa glória, que um dia possamos vê-los novamente na alegria do eterno convívio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno e brilhe para eles a luz perpétua. O Senhor esteja sempre com você. Que o Senhor te abençoe e te proteja. Que o Senhor mostre a sua face e se compadeça de você. Que o Senhor volte para você o seu olhar e que Ele te dê a sua paz. Que o Senhor te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tudo de bom para você e o bom passado. Paz e bem.